Qual a melhor plataforma de construção em nuvem? Como fazer a transformação digital do meu negócio de construção? Como mover meus dados para a nuvem? Como se preparar para liderar no mundo pós-Covid? M2 é sua melhor solução. M2 é a solução completa de construção em nuvem da RIB Software e da Microsoft para a aceleração da transformação digital no setor de arquitetura, engenharia e construção. A plataforma conecta tudo e todos para melhorar a eficiência, gerar dados inteligentes para a sustentabilidade do negócio e estabelece uma base para o sucesso empresarial de longo prazo. Em parceria com a Software One, provedor global de serviços gerenciados, oferecemos uma ampla variedade de serviços, da migração ao gerenciamento de operações, tornando a transição do cliente para a nuvem mais fácil e rápida, melhorando o desempenho e otimizando a segurança. A Software One é uma fornecedora global de software ponta a ponta e soluções de tecnologia em nuvem. Com recursos em toda a cadeia de valor, ajuda as empresas a projetar e implementar estratégias de tecnologia, gerenciar e otimizar sua gestão de software. Essa parceria para a transformação digital do mercado de construção com o M2 está transformando essa indústria de maneira mais eficiente e sustentável. O lançamento no mercado global do M2 pela Software One tem como objetivo apoiar empresas para a transformação digital. Software One M2 Construção em Nuvem oferece a plataforma M2 completa com aplicativos de valor agregado, consultoria e serviços gerenciados. Oferecemos a plataforma de construção completa em nuvem para empresas de construção em todo o mundo realizarem uma transformação digital de sucesso. Caminhando juntos, criamos um futuro livre de carbono, sustentável e resiliente para a próxima geração. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Software One M2, né? A gente só vai aguardar mais alguns minutinhos para que as pessoas possam se conectar e a gente logo mais dá início a essa sessão. Boa tarde. Então, Suelen, você quer aguardar mais alguns minutos ou eu posso começar? A gente já pode começar. Acho que você já está com a tela aí para poder apresentar. Sim. Então, perfeito, pode iniciar. Obrigada. Já iniciei aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, tudo certinho. A gente já está vendo aqui. Legal. Então, hoje nós vamos dar início ao nosso webinar de gestão de custos em projetos de infraestrutura junto com a HTB. Esse webinar promovido dentro do BIM Fórum Brasil. E, como de costume, antes de começar o webinar, nós vamos apresentar brevemente a Software One, para quem ainda não conhece. A Software One é uma multinacional suíça, presente no Brasil há mais de 10 anos, e presente em mais de 90 países também, e ela atua com os maiores players de tecnologia do mercado. Então, vocês podem ver aí que nós atuamos em diversas frentes de tecnologia, sempre promovendo a transformação digital nos mais diversos setores para os mais diversos clientes. Tá? Falando aqui do nosso escopo do M2 de hoje, existe uma parceria estratégica entre duas empresas grandes aqui. A RIB, que é uma empresa, uma multinacional de AEC, que ela desenvolve o M2, do qual a HTB já utiliza desde longa data, e também conhecido como i2. Tem uma versão, o M, quando a gente foi para a nuvem, se chamou M de M2. Mas i2 e M2 são a mesma solução, onde a RIB fez uma parceria global com a Software One para trazer essa inovação para o nosso setor de AEC aqui no Brasil. A Software One, como ela trabalha já com multivendor e tem a presença global, foi o parceiro escolhido entre a RIB para fazer essa parceria estratégica para trazer essa inovação. Não são somente essas duas empresas, né? Vale a pena lembrar que a RIB ela pertence a Schneider, que sempre promove inovação também no setor de construção, visando sempre a sustentabilidade em todos os tipos de projeto. Schneider tem um portfólio bem grande aí, bem vasto de produtos
para o mercado de engenharia, para a indústria de engenharia, e a SoftwareOne tem uma expertise em Microsoft, é o maior parceiro Microsoft do mundo, nada melhor que a SoftwareOne para suportar toda essa iniciativa de tecnologia, como o M2 Complete Construction Cloud. Então, eu não vou entrar muito em detalhes, falando aqui do M2 e do BIM Forum, eu gostaria de convidar aqui a Cristina Ribas, que ela é a superintendente comercial da HTB, para dar uma palavrinha aqui com a gente antes de começar o webinar. Cristina, você está por aí? Olá, Arthur, estou por aqui, vocês conseguem me ver? Também estou em trânsito, estou no aeroporto. Estão conseguindo me ouvir também? Tudo Sim, certo, Cristina. tudo certo. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, Arthur. Obrigada, Suelen. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, em nome da HTB, agradecer o convite da SoftwareOne para participar desse evento sobre um tema que é tão valioso para a gente, para nós da HTB. Esse tema de gestão de custos em projetos de infraestrutura é, de fato, um tema muito relevante, né? Para quem ainda não teve contato com a HTB, nós somos a antiga Hortif do Brasil, nós somos uma empresa de origem alemã, trabalhando há 55 anos, um pouquinho mais de 55 anos aqui no país, né? Atualmente nós estamos entre as principais empresas de engenharia e construção, e nós atuamos principalmente em 3 unidades de negócio, uma delas é a infraestrutura, a gente vai falar bastante sobre infraestrutura aqui hoje, né? A outra são projetos industriais e a outra é a unidade de edificações. E em todas essas unidades, as nossas operações, elas são suportadas por ferramentas robustas de gestão de custos, né? Nosso segmento-alvo é o segmento de clientes privados, né, onde nós somos realmente reconhecidos pela pontualidade, pela qualidade das nossas entregas, e para que a gente tenha essa confiabilidade, é muito importante ter o suporte de ferramentas de gestão de custo, né, para que a gente consiga cumprir aí com o prometido, tanto para o cliente, quanto com os resultados para o nosso acionista, né? Então, por isso que esse tema é tão valioso aí para nós da HTB. E para conversar sobre esse tema, eu vou chamar os nossos experts na área, a Bruna Rangel e o Gleidson Costa, e desejo a todos um ótimo evento, uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Cristina. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Cristina. Obrigada, Arthur. Obrigado. Bom, eu retorno aqui então para trazer algumas informações dos nossos convidados, né? Eu queria apresentar a vocês a Bruna Rangel, ela é consultora de construção da M2, a Construction Cloud na SoftwareOne. Bruna é engenheira civil pela Universidade Federal Fluminense, né, com intercâmbio na Universidade do Minho, em Portugal, pós-graduanda em gestão de projetos pela USP, né? E também atuou como controladora de custos em obras de infraestrutura no Brasil e na Alemanha. Seja bem-vinda, Bruna. Eu gostaria também de apresentar o Gleidson Costa, nosso convidado, né? Ele é engenheiro de controle na HTB, formado em engenharia civil pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em gestão de projetos, né, com certificação de PMP, de Project Management Professional pela PMI, já com 7 anos aí de experiência em gestão de custos na construção civil e em vários outros setores. Gleidson e Bruna, eu já estou te vendo aí, Gleidson, a gente ainda não consegue te ver. Tá por aí? Aê, muito bem. A gente está com uma instabilidade aqui em São Paulo, só para poder explicar para todo mundo, nossa audiência aí, né? Agradecer a participação de todos. A gente está com um pouco de instabilidade aí, o tempo virou, está chovendo bastante, então já de antemão peço desculpas por qualquer instabilidade que possa ocorrer durante a apresentação, tá bom? Deixo aqui também a oportunidade, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram interagir com, né, os nossos convidados para esse webinar, ao final, a gente vai abrir para perguntas, né? Na tela de vocês aí, vocês estão vendo, tem uma caixinha com um pontinho de interrogação.
essa tela esse é o ícone que vocês precisam ativar para poder enviar a sua pergunta aqui para a gente, tá bom? Ao final, a gente responde todas elas. As que a gente não conseguir finalizar aqui todas as dúvidas, podem ficar tranquilos que a gente entra em contato para poder sanar e dar maior detalhe de qualquer for o tema que vocês tenham dúvidas aí, tá bom? Agora eu deixo com Bruna Rangel e Gleidson Costa. Obrigada, Su. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de quem está aqui ao vivo conosco. Como a Su já me apresentou, né, eu sou a Bruna, sou engenheira civil, trabalhei bastante tempo na área de custos em grandes projetos e atualmente eu sou consultora para o M2 Construction Cloud. E trouxe aqui um colega, né, que também adora falar sobre esse assunto, que é o Gleidson Costa, também engenheiro civil e controlling na HTB. O tópico da nossa conversa de hoje, né, como todo mundo já falou, é a gestão de custos, e a gente vai trazer um pouco de exemplos da área de infraestrutura, que é uma das áreas que a HTB possui bastante projeto no seu portfólio e tem bastante know-how. Gleidson, eu vou começar trazendo dados de um relatório recente da McKinsey, que aponta a construção civil como a maior indústria do mundo, representando cerca de 13% do PIB global, e que mostra que, mesmo assim, essa indústria tem experimentado um crescimento insuficiente de produtividade. Para a gente ter uma ideia aí, mais ou menos 1% ao ano nas últimas 2 décadas, com lucratividade em torno de 5% apenas, apesar dos riscos consideráveis que a gente sabe que estão envolvidos nesse tipo de projeto, né? Além disso, esse relatório apontou que os custos excedentes são a regra desse tipo de projeto. E se anteriormente parte disso não era visto como um grande problema, a gente sabe que atualmente, com o aumento da concorrência, a escalada dos custos dos materiais e as margens que estão aí cada vez mais apertadas, as empresas precisam de fato controlar bem de perto os seus projetos, né? Então, a gente pode dizer que atualmente há uma janela de oportunidade de crescimento em termos de produtividade na indústria da construção. E nesse sentido, tem uma outra pesquisa bastante interessante, essa feita pelo PMI, né, que é o Project Management Institute, que indica que as empresas que seguem padrões globais focam em autotreinamento e investem em seus profissionais, se diferenciam das demais. Ou seja, essa adoção de boas práticas tem se mostrado de fato um diferencial competitivo para as empresas. Então, a gente precisa pensar cada vez mais em melhorar a produtividade e trabalhar com o padrão, investindo em treinamento para os funcionários. Frente a esses números e esses desafios que eu trago aqui para você, Gleidson, acho que seria legal a gente entender melhor qual é o papel da gestão de custos na mudança desse paradigma desafiador. Entender quais são as etapas para que a gente possa implementar um controle de custos efetivo dentro da empresa e qual o papel da tecnologia para auxiliar nesse processo de disrupção que parece necessário e iminente. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer a Bruna, a SoftwareOne, pelo convite. E realmente, né, esse tema é muito importante, principalmente quando a gente está falando de construtoras, né? Quando a gente está falando das construtoras em si, as receitas vão vir provenientes dos projetos. E com isso também, o resultado vai estar diretamente ligado à performance dos projetos. E como melhorar a performance dos projetos sem ter uma boa atenção na gestão de custos? Então, ela é uma ferramenta essencial para guiar o norte da organização nos próximos anos e no momento atual. Ela vai conduzir a tomada de decisão dos gestores, vai conduzir as estratégias de negócios, vai ajudar a gerar maior valor agregado aos clientes e também, não menos importante, aumentar a previsibilidade do retorno aos acionistas. Além disso, quando eu falo de gestão de custos, ela também vai ser ferramenta essencial para retroalimentar o orçamento e gerar lições aprendidas para os projetos futuros. Então, de fato, ela vai ser um diferencial competitivo para as empresas quando bem implementada. Mas para ela acontecer, ela precisa incluir toda a organização, né? Você perguntou o que a gente precisa fazer, a gente precisa envolver todo mundo. Desde a diretoria executiva, nos C-levels, usando essas informações para guiar nas negociações com os clientes, entendendo como que funciona realmente a execução de um projeto no campo e como que ele está acontecendo,
aos gestores de nível médio, gestores de construção, gestores de contrato, que eles vão utilizar essas informações para tomar decisão na execução propriamente dita da obra. O que eu posso mudar de metodologia executiva, qual equipamento eu posso trocar, qual frente de serviço eu posso alterar. Então, essas informações sobre o que eu devo fazer para melhorar a performance daquele contrato são essenciais para a tomada de decisão dos próximos meses daquela execução daquela obra. E o nível operacional, ele vai estar envolvido também para quê? Para lançar todas essas informações dentro do sistema de uma forma que gere uma análise correta, ou seja, todos os dados vão ser lançados para que as camadas acima da pirâmide tenham informações para tomar decisão. E com isso, vão conseguir entregar um ativo com maior qualidade, negociar melhor as situações que aparecem no contrato. Então, esse input dos níveis operacionais em um sistema integrado para que gere informação para todos os níveis é essencial para que a gente consiga tomar decisão e conduzir os próximos passos ao longo da obra. Legal, Gleidson. Acho que você tocou num ponto fundamental, né? Que é justamente o envolvimento de toda a equipe nesse processo. Tudo que você falou aí é muito importante. Acredito que, de certa forma, todo mundo que está acompanhando a gente aqui também reconheça, né, que a gestão de custos é um processo muito importante, né, dentro das empresas, mas na prática a gente sabe que muitas empresas não tratam esse assunto com a devida prioridade. Na minha opinião, um ponto fundamental que diversas empresas ainda têm, de certa forma, deixado um pouco de lado, é justamente essa visão integrada das estimativas de custo. O que vemos hoje ainda são equipes trabalhando em silos dentro das organizações, em virtude, muitas vezes, até de um pipeline muito denso, com alta demanda de entregáveis, o que, de certa forma, faz com que cada qual execute a sua atividade dentro do seu departamento, sem necessariamente trazer essa visão holística para o projeto, né? E isso acaba prejudicando bastante os resultados. De fato, Bruna, isso pode ocorrer, né? Então, o que a gente tem que fazer para conseguir mitigar isso e fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais integrada e envolvendo? É até clássico que eu vou falar, né? Que é conduzir processos, pessoas e sistemas em uma visão unificada e junta para que a gente consiga o quê? De fato, com processos bem estruturados, que atendam aos requisitos dos clientes, as melhores práticas de mercado de gestão, a própria ISO, a gente vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir que a gente tenha processos que conduzam essa integração entre os times, que a informação seja compartilhada e utilizada numa mesma fonte e tudo mais. Um outro ponto essencial, e eu diria que é o mais importante disso, é investir em pessoas. Eu preciso que as pessoas estejam conscientes da necessidade dessa gestão de custos. Eu preciso ter uma capacitação, que todos entendam dessa importância. E como que a gente vem fazendo isso na HTB ao longo dos últimos anos? Investindo muito em treinamento. Então, todos os níveis hierárquicos da companhia têm essa consciência da importância da gestão de custo. Então, desde o C-Level até os níveis operacionais vão ter ciência que é importante lançar aquele custo e analisar aquela informação da forma mais efetiva. E quando eu pego tudo isso, essas pessoas engajadas, esses processos bem desenhados e de acordo com as melhores práticas de mercados, incluo isso dentro de um sistema de gestão robusto, eu consigo facilitar essa operacionalização, consigo padronizar isso dentro da organização, fazer com que todo mundo tenha a mesma visão. E hoje a gente usa soluções consolidadas de mercado, o RibI2, como o Arthur falou no começo, para a gestão de projetos, e o SAP ERP para fazer essa toda a integração da gestão empresarial. E com esses sistemas, a gente facilita esse trabalho operacional e destina tempo para análises gerenciais, de fato, dentro dos projetos. Você falou também um pouco sobre esses silos, essa dificuldade, né, de implementar esses sistemas. Eu também queria relembrar um ponto, né? Antigamente, assim, então, por isso que ainda hoje tem um pouco desse mito, vamos dizer assim, muitos softwares de gestão, principalmente projetos, eram só em inglês, o que dificultava, gerava uma certa barreira de entrada no Brasil. Então, com isso, hoje a gente está vendo uma tropicalização de vários sistemas de gestão que possibilitam esse trabalho e facilita que essa informação flua de maneira integrada entre as áreas e entre todos os envolvidos dos projetos. Porque realmente consolidar tudo isso e analisar tudo isso sem uma automatização, às vezes torna-se insustentável fazer isso manualmente. Então, por isso que ter esse sistema efetivo é muito importante para que a gente consiga conduzir toda essa gestão e utilizar as melhores análises para a melhor performance dos contratos.
Então, de fato, com essa integração toda entre os sistemas, então eu estou falando agora aqui de orçamentistas trabalhando numa mesma informação junto com projetistas, levantadores de quantidade, pessoas que cuidam de projetos, os controllers e os executivos, todos conversando em uma mesma linguagem. Então, isso facilita muito a integração entre os times e que a tomada de decisão seja rápida e efetiva. Eu não preciso mais pedir um relatório de custos, pedir um relatório de performance de um determinado projeto, porque eu sei que onde que essas informações estão dentro do meu sistema de gestão. Então, quando eu consigo incluir todos esses processos dentro de um sistema efetivo e faço com que toda a organização acredite e utilize isso dentro, facilita enormemente a condução dos projetos e a tomada de decisão. Ou seja, uma boa gestão de custos vai depender aí do envolvimento das pessoas, que, claro, é o ativo fundamental para a empresa, né? E também de uma boa adoção de tecnologia, que tem sido algo aí bastante explorado pelas empresas. E, na sua opinião, como se dá essa relação? Qual é o papel de cada um, né? Tecnologia e colaborador, dentro desse processo? Ótima pergunta, né, Bruna? E de fato, as pessoas, os processos e os sistemas, eles vão serem complementares. O profissional, ele vai estar lá para fazer aquela implementação acontecer. Então, de nada adianta eu ter um software se eu não tiver uma equipe engajada para utilizar e extrair ao máximo dessas funcionalidades. E, além disso, quando eu estou falando em contratos complexos, eu preciso interpretar esse contrato e as condições que foram negociadas com aquele cliente e o que é valor para aquele cliente para moldar o sistema de gestão para que aqueles dados e informação sejam de fato relevantes para aquele projeto. Então, o profissional ele vai transformar aquelas condições negociadas em regras de negócio que vão entrar dentro do sistema e dali para frente vai conduzir. Então, quando eu faço isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo tirar esse profissional que muitas vezes ficava fazendo tarefas sem nenhum valor agregado, trocando informações de um software de planilha para um software de apresentação, criando relatórios com visões diferentes, fazendo tarefas extremamente manuais e que não geravam valor. Então, ele vai começar a atuar onde realmente importa. E quando a gente está falando em grandes projetos, de infra principalmente, que eu tenho um grande volume de informação, se eu não consigo automatizar essas tarefas de forma efetiva, o que vai acontecer? Eu vou perder o detalhamento das minhas análises. Eu não vou conseguir analisar, incluir as informações da forma que eu preciso para gerar as análises e com isso eu vou sofrer na tomada de decisão. Então, isso é essencial que a tecnologia venha como meio para que quando eu ganhe escala totalmente nesses processos, eu não precise ganhar escala também de número de recursos humanos para que isso aconteça. E aí é como eu falei, né? Quando eu implemento, reduzo essas tarefas operacionais, eu vou fazer o quê? Que o engenheiro vá para realmente onde agregue valor. Não só o engenheiro, o gestor de projetos também, ele não vai ficar mais fazendo relatórios diferentes, fazendo coisas operacionais. Ele vai fazer o quê? Ele vai para campo, ele vai ter relacionamento com os fornecedores, vai entender as necessidades de cada um daqueles stakeholders do projeto, vai entender o business do cliente para ver o que precisa ser feito para melhorar esse ativo, gerar um ativo com mais qualidade. Então, de fato, é essencial que a gente tenha isso e é o que a gente vem buscando cada vez mais dentro dos projetos. Bacana esse ponto que você trouxe, né? Vamos devolver aí os engenheiros para o local em que eles de fato agregam mais valor para as empresas, né? Até porque às vezes as pessoas ficam com a impressão de que esse processo vai gerar burocracia, que vai desviar a atenção, e na verdade é justamente o contrário, né? A tecnologia nos ajuda a evitar que isso aconteça, otimizando as atividades fundamentais. E pensando um pouquinho no que são, de fato, esses processos de gestão de custos, eu gostaria que você falasse para a gente sobre os tipos de informação que precisamos para ter essa gestão efetiva dentro da empresa. No que você diria que precisamos focar a nossa atenção? Nós já falamos aqui da importância, né, do processo de gestão de custos, do papel fundamental da tecnologia, e agora eu queria trazer um pouquinho aqui para quem está ouvindo a gente, das informações que a gente precisa trazer para dentro da organização para consolidar de fato esse processo. Ótimo, Bruno. Então, para começar a falar disso, vamos falar o que é gestão de custos, né? As estimativas, né, elas vão ser determinadas com base em um escopo que vai ser executado, em um prazo determinado, seguindo uma forma de trabalho definida.
Ou seja, eu preciso dominar o quantitativo do que vai ser executado, o preço dos insumos e serviços, e, além disso, atrelar os custos indiretos a essas atividades. Ou seja, a primeira composição de informação que eu preciso ter é o que são os custos diretos, os custos indiretos e as taxas. Então, vamos primeiramente falar o que é cada uma dessas parcelas, né? Os custos diretos vão ser os que estão relacionados diretamente à gestão da produção. São os custos da obra, é a obra propriamente dita, é o aço, é o concreto, é o cimento, é o agregado, é o trabalhador que vai estar lá no campo mesmo executando. Então, isso são os custos diretos. Os indiretos são a equipe de engenheiros, a equipe administrativa, o canteiro, é tudo que está lá para apoiar para que esse projeto realmente aconteça. E as taxas, aí a gente vai ter os impostos, a remuneração da construtora, o próprio overhead. Então, com isso, eu consigo compor todo o meu preço. Então, aqui nesse evento, a gente está falando aqui de custos de projetos de infraestrutura, né? Então, isso eu tenho na minha primeira separação, né? Só que em cada um desses blocos, eu vou ter valores, muitas vezes, muito expressivos. E como que eu posso fazer para organizar essa informação para que ela se torne analisável e fácil de eu conseguir identificar desvios, tomar decisão em base nela? Eu começo a agrupar isso em alguns grupos de contas. Então, uma sugestão que eu vou começar colocando aqui, que várias bibliografias citam, é a separação por mão de obra, materiais, subempreiteiros, equipamentos, os custos indiretos e as taxas. Então, aqui eu já criei os primeiros macrogrupos. E aí, nada tão importante quanto analisar o projeto que eu estou fazendo. Se eu estou executando um aeroporto, se eu estou executando uma ferrovia, se eu estou executando um porto. São grupos de custos que são muito diferentes. Então, quando eu estou falando lá de materiais, eu preciso entender realmente o projeto que está sendo executado e o que tem lá. E com base nisso, eu vou decompor isso em alguns grupos. Então, esses materiais eu posso decompor em aço, em concreto, em agregado, entre outros itens. Então, é super importante analisar o projeto que eu estou executando e decompor isso já na fase de orçamento, em grupos que facilitem essa interpretação do que está acontecendo no projeto e consiga detalhar. Um outro ponto importante, depois de toda essa visão que a gente tem sobre os custos, é ver se eles são custos fixos ou variáveis. O que seria isso? Alguns custos eles vão ser totalmente sem impacto do prazo, ou seja, uma mobilização, um custo de projeto, um custo de licença, isso vai acontecer, é específico. Só que outros custos são variáveis. Então, por exemplo, uma permanência de um equipamento que é alocado por mês, se aumentar a extensão da obra, vai aumentar o custo, se diminuir, diminui o custo. Então, esse vínculo com como está sendo estudado e pensado o planejamento é essencial para que eu consiga ter uma melhor estimativa de custo, tanto na fase de orçamentação, quanto depois na fase de acompanhamento. Então, mês a mês, está acompanhando com as equipes como é que está se comportando também o prazo, é essencial para eu ver qual que é o impacto em cada um desses grupos. Então, de fato, são vários grupos, são várias informações que a gente precisa ter e está entendendo cada um dos projetos. E hoje, né, o que a gente costuma focar muito, né? Que são o custo direto. O custo direto é onde está o nosso core business, é onde a gente está fazendo a obra, é onde eu consigo entender o projeto, estudar a engenharia, verificar o que eu posso fazer. E aqui eu vou trazer duas metodologias que estão nos ajudando já hoje a melhorar essa utilização das informações. A primeira delas é o BIM, porque com o BIM eu consigo ter agilidade na obtenção das informações de escopo. Eu consigo saber exatamente o que é o escopo que eu vou executar, o quantitativo. E eu acho que a maior parte das pessoas que estão ouvindo aqui sabe o quão trabalhoso que é fazer um levantamento de quantitativo. Então, quando eu consigo otimizar esse processo através do BIM, através de um modelo que me traga esses quantitativos de maneira mais ágil, facilita e muito com que eu tenha esse acompanhamento contínuo das informações de forma mais rápida e efetiva, conforme eu vou tendo informações de projeto. Então, o BIM ele vem ganhando grande força e nos auxiliando muito também nessa parte de gestão de custos, principalmente por conta dessas informações. Um outro ponto, pensando agora um pouco mais na gestão da obra propriamente dito, na HTB a gente tem um sistema HTB de gestão de obras, que o que é o SHGO que a gente chama, né? É um sistema que tem várias ferramentas do Lean Construction
e que ele vem com o objetivo principal de otimizar a utilização dos nossos recursos. Então, como é que eu posso utilizar melhor aquela hora de um pedreiro, de um carpinteiro? Como é que eu posso reduzir o desperdício? Como é que eu posso otimizar o fluxo na obra para que eu consiga utilizar esses recursos com maior propriedade? E quando eu faço essa otimização, de fato, isso vai refletir diretamente nos meus índices de composição, eu vou conseguir trazer melhor utilização dos nossos recursos de custos diretos, que é onde está o core business da obra. Então, de fato, a utilização dessas duas metodologias vem auxiliando muito a gerar maior valor agregado nas obras e com os recursos nossos e nossos clientes. Legal, Gleidson. Você trouxe 2 pontos que têm sido cada vez mais discutidos e até implementado pelas empresas, né? Que estão em alta aí no mercado, a gente fala, e que de fato ajudam a gestão de projetos como um todo, né? Que são a metodologia Lean e o BIM. E aí, pensando aqui em BIM, hoje a gente vê que é possível, né? Já é possível trabalhar 5 dimensões, que são aí o projeto 3D, né? Representando o nosso escopo, o prazo e o custo, né, de maneira bastante interconectada. E antigamente esse era um ponto que as construtoras ainda tinham dificuldade de fazer, né, principalmente essa conexão entre o planejamento e a parte de custos. E hoje a gente tem sistemas como o próprio M2 que conseguem trazer isso de maneira bem simples, facilitando o dia a dia da gestão de projetos. É bem bacana ver aí o que a tecnologia tem proporcionado para facilitar a rotina dos nossos gerentes de projeto. E aí eu vou puxar aqui um outro aspecto super relevante para o controle de custos, que são os indicadores, os famosos KPIs que a gente ouve falar por aí, né? E que ajudam as empresas a se situar dentro da gestão de projetos. Inclusive, eles acabam até funcionando como gatilhos para facilitar uma gestão mais assertiva e até mesmo proativa, né? Para você corrigir os seus rumos ao longo do projeto, sem ter aquelas surpresas desagradáveis lá no final. Com certeza, Bruno. Os KPIs eles vão ser essenciais para a gente conseguir otimizar os custos dos projetos e ter uma gestão mais efetiva em todos os projetos. Então, como é que eu faço para ter esses KPIs dentro da minha empresa, do meu projeto que eu estou gerenciando? A primeira coisa que eu preciso saber é com qual frequência que eu preciso que eles sejam atualizados para eu analisar. Eu preciso desses KPIs diariamente, semanalmente, mensalmente? E para isso, eu vou detalhar alguns KPIs só, tá? São inúmeros, o nosso tempo aqui ele não é tão extenso, então eu vou detalhar alguns principais, muito importantes, e agora eu vou começar com eles. Então, o primeiro deles que eu queria falar é o valor agregado. Então, o que é o valor agregado? Eu quero saber exatamente quanto que eu executei daquele meu projeto até determinada data. Existem diversos métodos de se calcular o valor agregado, né? O que a gente usa majoritariamente na construção civil é o de unidades equivalentes. O nome é um pouco difícil, mas na prática ele é muito simples. O que seria? Se eu tenho uma peça de concreto de 5.000 metros cúbicos e executamos 2.500 metros cúbicos, é sinal que essa tarefa está 50% executada. Então, o que esse método diz? Que eu vou em campo, vou verificar quanto que eu executei de um total que eu tinha para executar e vou ter um percentual. Com isso, eu vou aplicar esse percentual sobre uma minha linha de base de custos e aí eu vou ter o total executado de uma determinada tarefa, ou seja, quanto que eu agreguei até aquela tarefa até aquele momento. Esse indicador ele vai caminhar muito junto com os custos reais. Então, eu vou pegar os custos, quanto que custou realmente, propriamente dito, um item naquele projeto, e de fato eu vou comparar quanto que custou versus o que eu agreguei. E com isso eu vou ter um primeiro indicador. Quanto que variou meu custo? Tá acima, tá abaixo? E quando eu faço uma divisão, eu vou conseguir ver também o quê? Qual que é o meu índice de desempenho de custos? E com isso, eu vou ver se eu estou performando melhor ou se eu estou performando pior. Além disso, um outro ponto super importante é que eu consigo, com base nisso, estimar uma projeção de custos lá no final. Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, que isso de fato vai acontecer, mas isso nos traz um norte para que a gente consiga conduzir as análises nos próximos meses do projeto. Além disso, eu também tenho outro item que é super importante. Quando eu traço uma data de status e analiso o projeto naquele momento, eu quero, muitas vezes, olhar
daqui para frente, quanto que vai custar para terminar? Isso é essencial para as empresas se planejarem, analisarem, e isso, com base nesses indicadores, e também quando eu associo isso com as informações do consumo real, que eu estou monitorando lá pelo Lean, e o quantitativo do BIM, consegue fazer com que eu tenha uma projeção com maior acurácia, e essa estimativa fica cada vez melhor para eu conseguir fornecer para a tomada de decisão. Esses indicadores, eles são bem específicos, e eu vou trazendo um grande volume de informação aqui. Então, eu acho que eu vou fazer com vocês agora um exemplo prático, numérico, bem simples, mas que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. O primeiro deles é assim: eu tenho uma peça de concreto com volume total de 1.000 metros cúbicos, no qual 1 metro cúbico supostamente custe R$ 1.000 o metro cúbico. Até a data da medição específica, eu executei 500 metros cúbicos dessa peça. Logo, eu agreguei 50% dessa peça, o que numa multiplicação simples me gera R$ 500 mil em valor agregado. Quando eu fui lá no meu sistema RP, eu verifiquei que para executar esses 50% da peça, me custou R$ 400 mil. Ou seja, eu estou desempenhando a 1,25 de custos, o que nos gera um indicador bom, porque acima de 1 significa que eu estou gastando menos do que o previsto. E com base nisso, eu consigo fazer uma estimativa lá no término, projetando essa mesma performance. Se eu continuar mantendo a mesma performance de hoje lá no final, quanto que vai custar? 800 mil. Esse é uma primeira forma de eu analisar a estimativa no término. Uma outra é recalcular até o final com aqueles consumos reais e aquele quantitativo que eu tenho, os consumos reais que eu peguei lá do Lean, que eu estou acompanhando a minha gestão de produção semanalmente, e do Lean. Bruna, eu acho que é isso para a gente dar um primeiro overview sobre os indicadores. Acho que queria saber se ficou claro e passar a palavra para você. Muito legal, Gleidson. Acho que o exemplo ficou bastante claro aí para todo mundo conseguir acompanhar o raciocínio e entender de fato a importância dessas informações, né? De você fazer essa análise bem de perto do seu projeto. E quando a gente fala de KPI, indicadores, eu já vou pensando lá na parte de padronização, né? Que a gente sabe que é super relevante, principalmente em obras de maior extensão e nível de complexidade, como as obras de infraestrutura. Exatamente, Bruna. Primeiro, obrigado por lembrar desse ponto, porque ele é super importante para a gente conseguir implementar esses indicadores. Eu não posso, para cada projeto, quando precisar entender quais foram as premissas adotadas, saber criar regras diferentes, ter visões diferentes. Então, eu preciso ter uma padronização desses processos, que foi o que eu falei lá atrás, no começo, para que a gente tenha essa leitura uniforme, para que esses indicadores façam sentido, para que consiga ter essa visão integrada do meu portfólio dentro da companhia. Então, uma vez que eu tenho padronizado essas visões, esses formatos de controle, essas premissas foram todas repassadas para toda a organização em treinamentos, em capacitação, eu consigo o quê? Ter uma visão confiável dessa informação que está no meu sistema de gestão. Eu consigo ter retorno positivo, eu consigo abrir e ter uma análise, eu consigo entender bem o que está acontecendo em cada um dos meus projetos, onde que eu devo focar, onde que os meus gestores vão atuar prontamente para executar isso da melhor forma possível. Concordo 100% com você, Gleidson. Inclusive, nesse tópico aí de padronizações, a gente já pensa logo, né, em PMO, e a gente tem visto cada vez mais a importância que a tecnologia vem ganhando como um garantidor dessas boas práticas, né? A gente vê cada vez mais que a informação ela deixa de estar isolada na cabeça dos nossos gestores ou no computador de cada um deles e passa a estar agora numa estrutura compartilhada, uma estrutura em nuvem, né, constituindo e compartilhando uma fonte única e padronizada de verdade, sem que a gente tenha que lidar com vários números diferentes, que a gente não sabe se são confiáveis, muito menos sabemos de onde vêm. Inclusive, essa visão de compartilhamento da informação é o que ajuda que os dados da etapa de orçamento possam ser acessados e utilizados pela equipe de obra, né, trazendo um ganho aí no que a gente chama dessa virada de contrato. A gente observa que essa é uma questão bastante sensível ainda para algumas empresas que acabam, de certa forma, perdendo parte do trabalho que elas realizaram durante a fase de orçamentação, não partindo do mesmo ponto na etapa de execução. E isso dificulta muito a manutenção das margens, né? Fica difícil, de fato, garantir que a gente vai andar dentro do esperado. É vital que essas duas etapas caminhem juntas,
Mas não só essas, né? Eu arrisco dizer aqui que para uma gestão adequada de custos, a gente requer também a integração com as equipes de planejamento, de produção, afinal ali, como você falou, está o core do seu projeto, né? Suprimentos, qualidade, segurança e por aí vai, né? De fato, os times precisam caminhar juntos. E já que a gente falou bastante da tecnologia, eu vou aproveitar para puxar aqui uma questão, Gleidson, que a gente ouve frequentemente aí de acionistas, que é como esse investimento tecnológico traz retorno para os projetos. Já vou colocando aqui a minha opinião, né? Para mim, pensando aqui em gestão de custos, essa é exatamente uma área em que fica mais fácil tangibilizar o retorno desses investimentos. Porque, por exemplo, se a gente utiliza um software que permite que a gente faça análises detalhadas de custos, como essas que você está mostrando aqui, né? Comparando mês a mês com o orçado, traçando as projeções futuras, com base no que estamos de fato realizando, né? Isso é um ponto muito importante. A gente pode ter maior visibilidade e assertividade no final do projeto. Além disso, a gente pode usar, como você mesmo falou, a tecnologia para garantir que as melhores práticas não sejam perdidas e sim incorporadas aos projetos similares no futuro. Bruna. Primeiramente, eu vou começar falando do primeiro tópico que você falou, que ele é super importante, essa integração de orçamento com controle de custos. É essencial que a equipe da obra que vai executar o projeto consiga aproveitar esse conhecimento todo adquirido na fase de proposta, incorporar no novo negócio. Qual foi a premissa que foi adotada, o que foi planejado, o que foi vendido para o cliente naquela proposta. Então, isso é vital e é o que você falou. Muitas vezes pode se perder muito tempo fazendo isso. Aqui na HTB a gente tem uma vantagem, porque o nosso orçamento e o controle do projeto, eles usam a mesma base de informação. A gente tem o mesmo software de gestão, ou seja, as informações que foram premissadas e definidas para a execução da proposta estão todas em um lugar único. Todo mundo sabe como acessar, tem-se um padrão para como se fazer isso, então a gente tem uma facilidade muito grande de que esse repasse aconteça de forma natural entre as equipes. Então isso, de novo, né, esse processo ele está refletido dentro de um sistema de gestão integrado. Além disso, não só essa ponta do orçamento para o controle de custos, como fazer a volta. Uma vez que eu tenho esse sistema de gestão implementado, trazer as composições reais de custos para a fase de orçamento é muito mais fácil. Isso faz com que a gente consiga refletir a realidade do que acontece nos projetos desde a fase de orçamentação. E essa comunicação fique de maneira muito mais clara. Um outro ponto que você citou, né, foi sobre utilizar as melhores práticas de gestão. De fato, hoje a gente precisa ter uma gestão ativa dos projetos. A gente precisa entender o que está acontecendo no projeto, a gente precisa atuar, levar um diferencial competitivo. Então, com isso, quando eu consigo entender exatamente o que está acontecendo no projeto e guiar minhas próximas decisões com base no que está acontecendo hoje, eu consigo ter essa gestão mais efetiva. Um outro ponto que você falou foi sobre esse retorno para os acionistas, essa questão de vamos implementar um software de gestão que vai me ajudar na gestão de portfólio ou não. Isso eu também vou trazer aqui uma história do passado, né, que muito também assim se discutiu anteriormente, lá nos anos 90, sobre vamos implementar software ERP nas companhias, não vamos. Era muito discutido isso. Só que hoje o cenário mudou. É praticamente unanimidade que todas as empresas têm um software de gestão. Umas outras não, mas é uma questão que não é mais se discutido sobre a importância disso, sobre a real necessidade. E eu vejo isso como os sistemas de gestão de portfólio, eles também vão entrar como isso, porque o nosso core business das construtoras propriamente dito está na gestão de projetos. A gente precisa gerenciar nossos projetos com o melhor afinco, ter informações, saber o que está acontecendo, tomar decisão com base nos dados. E assim, quando eu tenho essa informação toda integrada, eu consigo facilmente ver o que está acontecendo no meu projeto. Eu consigo ter as informações das áreas, de qualidade, de sustentabilidade, ver como é que está o prazo, como é que está o custo, impactar o prazo, estudar alternativas. Isso facilita muito o trabalho das equipes que estão fazendo essa gestão. E além disso, eu consigo ter informação centralizada, saber onde está a informação, ter uma identificação antecipada dos riscos e tomar decisão com dados confiáveis, que eu diria que é um dos pontos mais importantes aí que a gente tem.
Ainda complementando sobre isso, né, eu gosto bastante das pesquisas da Gartner, né, então vou trazer um dado da pesquisa deles feita em 2018, que reforça toda essa tese de como a tecnologia vai auxiliar a gestão dos grandes projetos. Essa pesquisa traz que 80% das tarefas de gerente de projetos serão automatizadas até 2030. E assim, eu sei que tem vários gerentes de projetos aqui, inclusive eu atuo com essa parte de gestão de projetos, mas não é uma notícia desesperadora, é uma notícia que nos alegra. Por quê? Porque isso quer dizer que os gerentes de projetos, e os gestores, eles vão atuar cada vez mais nas tarefas que agregam valor. Não vai ter mais gestor de projeto transformando o relatório em visão diferente, fazendo tarefas operacionais, incluindo informações que podem ser feitas por robôs. Eu vou ter fazendo o quê? Eu vou estar fazendo o que importa, eu vou estar atuando com o stakeholder, eu vou estar tendo contato com o fornecedor, eu vou estar entendendo toda a cadeia produtiva, tanto da construção quanto do negócio que eu estou executando. Porque com isso, eu vou conseguir gerar mais valor, eu vou conseguir identificar os pontos que são importantes para o cliente, o que eu preciso atuar, o que eu preciso planejar, o que eu preciso reduzir, ter maior eficiência. Então, isso, de fato, é super importante para todas as empresas daqui para frente. Como a gente falou, né, o tema é extremamente extenso e também é muito prazeroso falar sobre esse tema, porque ele tem várias abordagens diferentes e vários tópicos que a gente poderia conversar muito. Mas para eu encerrar aqui minha fala, eu vou deixar 2 recomendações de locais que a gente pode buscar conhecimento sobre esse tema, que tem... O primeiro deles é a ACE, é a Associação para Desenvolvimento da Engenharia de Custos. Eles, inclusive, têm uma seção Brasil. Eles têm diversas normas práticas que dizem como a gente deve analisar custos, prazos e N outras coisas. Isso são diretrizes que são utilizadas mundialmente. Então, eles têm um material muito rico que pode ajudar a gente nesses grandes projetos a atuar e entender realmente o que está acontecendo. E o outro é o próprio PMBOK, que também vai ter um grande detalhamento sobre como fazer essa gestão e integração entre escopo, prazo, planejamento. Então, aqui eu deixo 2 parênteses aqui para quem quiser buscar mais sobre o tema, que é um tema super importante. E para encerrar, eu vou deixar uma frase do Peter Drucker, que diz que o que pode ser medido pode ser melhorado. Ou seja, a gente precisa medir como que está a eficiência dos nossos custos, como é que estão os custos, se eles estão acontecendo de acordo com o que eu planejei, se eu preciso alterar alguma coisa no rumo do meu projeto ou não. Então, é essencial esse acompanhamento e monitoramento do que está acontecendo, tanto para executar esse projeto dentro do que foi previsto, do aspecto de prazo, custo, qualidade, quanto também para retroalimentar para a companhia os futuros orçamentos e que eles saiam com uma forma mais efetiva, com uma forma mais aderente ao que vai acontecer na realidade. Era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Eu queria agradecer de novo a Bruna, ao BIMFórum, ao Software One, e eu vou passar a palavra para a Bruna novamente. Obrigada, Gleidson, por esse bate-papo incrível. Foi quase uma mini aula aqui de gestão de custos, né? A gente poderia ficar, com certeza, o dia todo falando desse assunto que a gente gosta tanto, mas infelizmente o tempo é curto, então vou passar para a Suelen para ver se a gente tem alguma pergunta. Su, e aí? Já estou aqui com algumas perguntas. Mas antes das perguntas, agradecer de novo Gleidson e Bruna. É muito esclarecedor todo o tema, né? Assim, dá para perceber que vocês gostam bastante do assunto e falam aí super bem sobre ele. Bom, eu estou com algumas perguntas aqui. Deixa eu passar para vocês aqui. Bom, primeiro delas, né? Estou com a pergunta aqui do Gustavo, que é: qual o risco de as empresas trabalharem gestão de custos dissociada da gestão de prazos? Aí não sei, Bruna ou Gleidson, quem quiser responder. Eu posso responder essa. Então, o primeiro risco que a gente tem com isso é porque muitos custos são atrelados diretamente ao prazo, ou seja, são custos que são variáveis. Então, se eu fizer um estudo que eu simulo que a obra vai reduzir de prazo e eu não consigo associar isso diretamente com o meu custo, eu vou ter uma estimativa de custo que realmente não posso utilizar em nada, porque ela não vai estar assertiva, não vai estar correta, né? Então, eu preciso ter essa associação para que cada vez que eu faço uma ressimulação
de prazo, que eu altere o prazo tanto para menos quanto para mais, eu consiga impactar os meus custos e ver qual que é o impacto disso, para que eu também não tome decisões equivocadas, né? Então, por exemplo, às vezes eu posso fazer uma simulação que vai melhorar o meu prazo colocando mais um equipamento, dando um exemplo, só que isso vai estourar o meu custo. Então, eu sempre preciso fazer as duas coisas acompanhadas para ver quais são os impactos nas duas áreas. Legal, muito bom. Obrigada. Bom, qualquer dúvida sobre algum outro detalhe aí sobre a sua pergunta, se não esclareceu, por favor, nos avise aqui. Bom, a outra pergunta que eu tenho é a seguinte: de que forma o BIM auxilia no processo de gestão de custos? Acho que eu posso responder essa, Su. Pode. Sem dúvida nenhuma, as empresas que trabalham com BIM, elas trazem alguns diferenciais para o processo de gestão de custos, né? Eu posso falar aqui algumas das vantagens, que seriam, em primeiro lugar, a qualidade das estimativas, né? Já que elas vão nascer de forma muito mais confiável ainda na fase de planejamento do projeto, porque fica muito mais fácil levantar e estimar tanto materiais quanto serviços. Além disso, o BIM melhora significativamente a comunicação entre as partes envolvidas no projeto, né? Visto que, para que a gente tenha e que a gente use o BIM de fato, a gente precisa de uma fonte única de verdade dessa informação, ou seja, tudo que for informação essencial do seu projeto, envolvendo modelo, estimativas, notas de projeto, tudo isso será compartilhado e armazenado num local único, garantindo segurança, otimização e até qualidade, né, na proposta final. E a gente ainda pode associar isso, por exemplo, com sistemas em nuvem, que permitem acesso a partir de qualquer local que você esteja, o que vai favorecer ainda mais a visualização do projeto diretamente no local, reduzindo conflitos de obra, né, que a gente sabe que são frequentes, e garantindo que as informações de campo estejam sempre atualizadas. É legal ressaltar, né, falando desse ponto aqui do BIM, atrelado à gestão de custos, tem um estudo bem legal que foi conduzido pela Universidade de Stanford, que indicou reduções significativas, de fato, né, para o processo de gestão de custos com o uso do BIM, como a eliminação de até 40% de mudanças orçamentárias não previstas, né, então que a gente falou aí das informações já virem de forma muito mais confiável, e até 7% de redução no tempo do projeto. Então, olha o impacto aí no planejamento, como o Gleidson falou. Então, a gente pode ver que os resultados eles são de fato expressivos. Muito bom. Bom, e principalmente agora, né, muita gente trabalhando remotamente, acho que essa colaboração é muito importante, né? Como você citou, aí ter todas as informações em nuvem para facilitar toda a questão de mobilidade, né? Isso mesmo, legal. Obrigada, Bruna. Eu tenho aqui, na verdade, uma pergunta, mas os parabéns, né? O Marco está dizendo muito bom, parabéns pela apresentação. Obrigada, Marco. Tem mais uma outra pergunta aqui. Acho que ainda dá tempo da gente responder. Bom, o Carlos fala o seguinte: a minha empresa já trabalha com gestão de fluxo de caixa. Ainda assim, é necessário ter outra forma de controle de custos? Bruno Gleidson? Eu posso responder, Suelen. Primeiro, Carlos, obrigado pela pergunta. E com certeza sim, né? Porque quando a gente fala em fluxo de caixa, a gente está falando de uma visão financeira, né? O que realmente saiu da minha conta no banco, né? Eu gosto de usar esse exemplo que ele fica bem claro, né? É o que estava lá no meu saldo e saiu. E quando eu falo dessa gestão de custos em projetos, que é toda essa parte do projeto mesmo, eu não estou falando do caixa, estou falando do direito a receber. Então, meu fornecedor executou e ele já teria direito a ter esse custo, ter receber essa nota. Ou eu executei aquilo, eu agreguei aquele valor, eu tenho direito de receita sobre aquilo. O que isso me ajuda a ter? Eu consigo ter uma visão antecipada, eu consigo ter uma previsibilidade dos impactos, eu consigo ver exatamente onde está desviando, onde não está desviando. Por quê? Quando eu faço só exclusivamente com a visão financeira, eu começo a misturar muitos outros critérios que começam a ficar confusos. Eu começo a ver adiantamento de fornecedores, adiantamentos que precisam acontecer, eu começo a ser impactado por datas diferentes sobre prazos. Então, quando eu trago para a visão do projeto propriamente dito, é essencial, porque aqui eu estou olhando, tá, eu executei X, deveria ter gastado X, então estou dentro, estou fora. Então, esse acompanhamento
que foi mostrado aqui, ele é essencial para que a gente consiga orientar a tomada de decisão dos projetos. Espero que tenha ficado claro. Tá, ficou sim. Bom, na verdade, agora a gente tem mais uma última pergunta, né? Que fala sobre um questionamento: se é possível trabalhar com uma gestão de custo completa e efetiva, sem diminuir a produtividade do setor de compras e aquisições. Acho que eu posso responder essa aqui, Su. Inclusive, é bem legal essa pergunta, né? Porque como a gente falou mais cedo, algumas pessoas acabam com essa impressão de que o processo de custos, ele engessa os demais processos, né? E não precisa e nem pode ser assim. Então, para que a gente consiga, né, dar celeridade aos processos, é fundamental que exista, como a gente falou bastante, a integração entre as áreas e que as empresas contem também com a estruturação de seus processos, se possível, contando com o apoio de um bom software. No M2, por exemplo, né, para exemplificar aqui para vocês, a gente tem a opção de criar pacotes de cotação diretamente do orçamento, o que facilita bastante o processo, né? A gente evita que as pessoas tenham que copiar e colar a informação em planilha, o que geralmente acaba até envolvendo o risco de cometer erros, né, nesse processo. Além disso, a gente tem a opcionalidade aí dos fornecedores mandar diretamente as cotações para dentro já do nosso sistema e o que ele já vai equalizar automaticamente as propostas. Isso facilita bastante também o nosso processo. E outra coisa legal é que a gente pode automatizar fluxos de trabalho para aprovação dos gestores, por exemplo, o que evita que papéis fiquem parados em cima da mesa esperando a assinatura, que é um cenário que a gente vê bastante aí nas empresas. Então, de fato, as contratações elas podem ocorrer de forma paralela, sem prejudicar tanto a boa gestão de custos quanto o cronograma da obra. A gente consegue trabalhar aí da melhor maneira possível. Muita gente fica com receio, né, de trazer novos processos para dentro aí das empresas, mas na verdade, como você está explicando aí, quando a gente tem uma plataforma que tem uma fonte única de informação, é o contrário, né? A gente traz muito mais fluidez para o processo de trabalho, né? Reduzindo aí, né, enfim, versões, informações, né, diferentes daquilo que a gente encontra aí trabalhando por e-mail e outras planilhas de Excel, né? Perfeito, é bem por aí mesmo. Legal. Gente, eu queria agradecer vocês, muito obrigada pela participação. Gleidson, assim, a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Bruna, né, mais uma vez, obrigada. Com certeza a gente quer trazer aí no próximo ano novas discussões. A gente sabe que a indústria da construção tem evoluído muito no quesito de trazer tecnologias para dentro de casa, né? Então, acho que o mercado está muito carente ainda de ter informações de como poder aplicar essas mudanças, né, com qualidade, né, principalmente, e sem trazer, como a Bruna acabou de falar, né, assim, o excesso de processos para que assuste os colaboradores, né. Bom, eu vou deixar aqui agora, acabei de enviar no chat para toda a audiência que está nos assistindo, um link para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre o M2, né? É uma solução que a gente tem aí completa para construção em nuvem. Convido todos vocês a conhecer, né? Se tiver dúvida, a gente fica aberto à disposição para poder apresentar um pouco mais sobre como essa solução pode trazer, né, eficiência aí para o seu processo diário de trabalho. Tá bom? Eu não tenho mais perguntas aqui, não sei se mais alguém gostaria de se posicionar, mas a gente já chegou aí também nos nossos últimos, né? A gente já avançou um minutinho aí. Tenho mais um parabéns aqui da. Ai, perdão, deixa eu ver o nome. Nayara deixou aqui parabéns, Gleidson e Bruna, excelente webinar. Obrigada, Nayara. Bom, é isso. Se vocês gostarem, né, deixar mais alguma outra palavra, eu deixo aqui o meu obrigado e uma ótima fim de tarde aí para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Su. Obrigada, Gleidson. Foi um prazer. E aí, até o próximo, né? Esperamos vocês no próximo. Fico à disposição aí para quem tiver dúvidas, quem quiser conhecer mais também sobre o M2, a gente fica à disposição. Obrigado, Bruna, pelo convite.
Espero que tenha ficado claro tudo. Estou à disposição para novos bate-papos como esse, que foi muito esclarecedor. Obrigado, Su. E se alguém tiver alguma dúvida também, estou à disposição. Pode fazer perguntas, procurar no LinkedIn, fazer as perguntas por lá também, que eu estou à disposição. Boa tarde a todos. Perfeito, obrigada. Daniel está também mandando aqui parabéns, ótimo webinar. Eu só gostaria também de esclarecer que logo mais, né, a gente deixa disponibilizado o vídeo desse webinar, caso vocês queiram assistir novamente, né? Ele vai para o canal do YouTube do BIM Fórum Brasil, a associação do qual nós somos afiliados aí, é um braço super forte para a Software One, para a nossa iniciativa M2. A gente está sempre fazendo novos eventos, participando com eles de vários projetos. A gente encaminha esse link para que vocês possam assistir aí por e-mail. Daqui uma semaninha tá no e-mail de vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigada.